Oi, boa noite, gente. Boa noite. É, boa noite, Tatiane, Indira, Ana. Então, hoje a gente vai conversar sobre adolescência, né? Convívio em família, e aí focando hoje no adolescente. E aí a gente vai ter um convidado especial, né? Como vocês devem ter visto. E aí, Flávio vai entrar aqui com a gente para a gente começar a conversar sobre isso. Oi, Flavinho. Olá, Tudo olá, bem? Boa tudo bom? noite. Boa noite a todos. Bom, eu vou primeiro. A gente vai fazer. A gente faz normalmente, Flávio, uma leitura de um livro, né, para a gente começar a se harmonizar. Então, eu vou ler aqui uma mensagem que eu abri agora, chamada Solidarizai-vos. Então, campanhas, protestos, passeatas, movimentos. Reivindicações ruidosas, sem profundidade, companheiros exaltados em manifestações de histerismo, exigindo assistência, consideração. Muitos, inúmeros se perdem nessas expressões, muitas vezes vazias. Falta-lhes o essencial, falta-lhes sentimento, o verdadeiro sentimento, móvel real de toda atitude solidária. Solidarizai-vos com o irmão no leito do hospital, mergulhado na desesperança, respirando seus pensamentos depressivos. Solidarizai-vos com o companheiro que vagueia pela praça, numa penúria extrema, sem forças até mesmo para externar sua fome. Solidarizai-vos com o réu confesso de suas iniquidades e que transita no mundo preso à cadeia de seus sentimentos infelizes. Solidarizai-vos com o próximo que no chão da travessa fria e úmida faz a sua cama coberto de andrajos, cheio de fome. Solidarizai-vos com a criança maltrapilha, já vivenciando na curta existência a ausência do amor maternal, abandonada aos cuidados de estranhos. Solidarizai-vos com o companheiro que, cercado de conforto, mas carregando o coração vazio e a mente repleta de sofridos pensamentos, acredita que encontrará a paz exterminando em si mesmo a vida tão infeliz. Tornai-vos instrumentos benditos do Pai, solidarizando-vos com os que marcham pela vida, carregando seus fardos no silêncio do dia a dia, sem nenhum alarde, sóis com a vida e o Senhor. Solidarizai-vos com a vida maior, na plenitude da solidariedade divina para com todos vós. Acho que foi uma mensagem bem oportuna, né? Então, boa noite, gente, todo mundo que está aí. Queria, já de antemão, agradecer muito a Flávio por ter aceitado o convite. Flávio é psicólogo, né? Ele trabalha com atendimentos, ele vai se apresentar um pouquinho. E aí hoje, a gente, como eu estava falando no início, a gente vai falar hoje sobre o contexto, né, do adolescente. A gente está falando de vários conflitos familiares, né? Falando da convivência nesse período. E aí a gente convidou o Flávio para trazer essa abordagem, né, um tanto quanto psicológica, e ele também, né, vai trazer esse olhar um pouco mais focado para né, para esse público específico, justamente para a gente poder discutir um pouco, né, dentro do que a gente vem conversando aqui sobre os conflitos familiares, né? Flavio, você quer se apresentar? Boa noite, minha gente. Bem, eu sou Flávio, psicólogo. Minha atividade profissional nos últimos anos tem sido praticamente concentrada quase que 100% em atividade do consultório. Já transitei por algumas outras áreas da terapia e da psicologia, quer dizer. Mas a psicoterapia tem sido, ultimamente, o meu foco maior, tem me absorvido praticamente em tempo integral. Gostaria de dizer que é um tema riquíssimo, um tema que eu fiquei pensando muito os últimos dias, especialmente de ontem para hoje, na véspera, fiquei pensando por que caminho percorrer, porque se a gente fizer umas 10 lives aqui, Liz, cada uma delas vai ter, de alguma sorte, algum caminho a percorrer, né? E caminho distinto, porque é um tema que tem muitos braços, é um tema que a gente pode percorrer por muitos caminhos, tem muitos enfoques. E eu até estou empolgado porque eu sei que a gente não vai acabar esgotando tudo e Sim. certamente vai ter coisas aí que não serão contempladas, né?
mas eu gostaria de dizer que os adolescentes são uns fofos. Eu sou, eu sou fã, eu lembro de alguns passaram pela minha clínica, alguns que eu atendi, eu tenho alguns pacientes que eu atendi na adolescência e peguei com 12, 13 anos, agora são homens e mulheres de 20, 20 e pouco, alguns já começando aí a adentrar pelo casamento, pela atividade profissional, no início da vida adulta. Então, quando a gente conversa com esses pacientes que têm uma história muito antiga, a gente fica lembrando sobre tudo aquilo que a gente percorreu juntos, que eu pude acompanhar, né? De situações assim de muita alegria, de situações novas. Eu me refiro aqui à iniciação sexual, às descobertas, que às vezes eu fui não digo protagonista, mas eu fui espectador e eles compartilharam muito dessas vivências e eu pude participar delas e me sinto muito feliz por isso. Até situações assim de conflito com pais, de atrito familiar que é natural, de uso de drogas em alguma medida, alguns casos de automutilação que me passam aqui pela cabeça, né, que é muito comum na vida juvenil, na adolescência, né, sintomas de depressão, no caso das meninas em especial, anorexia e bulimia, transtorno alimentar de uma maneira geral, que acomete muito o adolescente. E eu sempre me empolgo, embora dar um trabalho um pouco na minha área atender adolescentes, mas eu sempre sou muito atraído, eu não sou muito atraído para atender crianças. Aliás, eu admiro sobremaneira o trabalho com crianças. Eu tenho amigas que são psicólogas infantis que atendem criança, e eu admiro, eu acho um trabalho sensacional. Eu atendi crianças em um tempo da minha atividade profissional. Depois eu deixei porque não porque eu não acredite na psicoterapia infantil, muito pelo contrário, eu acho um trabalho lindíssimo, mas às vezes eu acabava me chocando com os pais, né? Eu acabava, às vezes o que eu achava que era interessante trabalhar com a criança, os pais achavam outra coisa, e às vezes ficava aí um atrito de conflitos, mas na adolescência eu sou fascinado. Então é isso inicialmente que eu gostaria de dizer. Eu dei risada no início do que o Flavinho disse que adorava, porque eu acho que eu não fui um adolescente muito fácil, então eu sempre tenho uma visão, né, tipo assim, quando falo adolescente eu já fico, ai meu Deus, não é fácil, de fato, né, acho que é sempre desafiador. Mas já aproveitando que você começou, né, a falar do contexto, a gente sabe que o período da adolescência é um período que tem diversas transformações, né, eu vou falar um pouco até das transformações biológicas. A gente sabe que tem transformações físicas mesmo, né? O corpo do adolescente, seja os meninos, eles vão ter ganho de massa muscular, né? Pelos pubianos, os órgãos genitais começam a tomar uma outra conformação. Então é um período realmente de muita transformação física. Mas a gente tem também, Flávio, algumas transformações psíquicas também, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho pra gente de como é esse contexto, quem é, né, esse ser que é o adolescente, assim, porque ele realmente tem uma peculiaridade muito específica mesmo, né, nesse período. Então, começar já me perguntando, assim, pedindo para você trazer um pouco mesmo do que é esse adolescente, quem é esse adolescente. Exato, exato. Você falou uma coisa interessante, Liz, que é essa coisa de a gente olhar para nossa adolescência e fazer uma avaliação que não é tão interessante assim. Eu acho que, em alguma medida, todos nós temos um pouco esse olhar. Eu acho que todo mundo tem uma espécie de dívida simbólica com a adolescência, porque quando a gente olha para a adolescência, a gente vê coisas que a gente fez que talvez a gente não faria mais por conta de ter outra mentalidade, e às vezes é constrangedor a gente olhar. Ou então coisas que a gente gostaria de fazer, mas não fez, né? Tem muito discurso de não aproveitei tanto, né? Sempre tem um não aproveitei tanto. E nunca vai ser um aproveitar tanto mesmo, suficiente. Sempre é uma espécie de dívida simbólica com a adolescência. E é por isso que é um tema difícil de tratar, porque quando a gente olha para o adolescente, me parece que remete a esses conteúdos da nossa adolescência, onde a gente, em alguns momentos, passou vergonha. Em alguns momentos a gente, sei lá, teve uma postura meio ridícula, pelo menos para o nosso olhar de adulto. E aí não é fácil olhar para isso. E aí, quando a gente olha agora como adultos, a gente fica um pouco meio imobilizado. E é por isso que às vezes a gente implica com o adolescente, a gente não sabe lidar
direito com o adolescente, eu acho que tem a ver com essa realidade. Mas, assim, os marcadores biológicos, a gente poderia aqui detalhar para e passo, mas, assim, de maneira bem resumida, eu diria que o marcador biológico, condensando aqui uma fala só, é a puberdade. A puberdade é um fenômeno universal, um fenômeno atemporal, né? Não tem história no sentido de período histórico, nem de período social, né? A adolescência, sim, é um conceito, e quando a gente concetua alguma coisa, a gente nomeia, a gente passa a lidar com aquilo de maneira diferente. Do ponto de vista histórico, o conceito da adolescência é algo recente, é algo que não tem muito tempo, né? Ao longo dos tempos, o adolescente não era tratado como adolescente, né? Era tratado como adulto, como a criança. O conceito da infância também é um conceito relativamente recente. Então, adolescência e infância é algo que, na verdade, é um conceito sócio-histórico construído, né? Que, de alguma forma, tenta lidar de uma forma específica com essa fase da puberdade. Puberdade, sim, que é um marcador biológico que acontece com todos, e aí cada autor, cada cultura vai definir a adolescência naquele período de tempo, né? De 14 aos 21, ou de 12, 13, 12 no máximo, né? Antes de 12, aí é final da infância, até os 21 aí, como adolescência, a grosso modo. Mas a verdade é que a adolescência, portanto, é algo que no passado não existia, é algo que a gente nomeou, portanto, é uma abstração, não é algo concreto. O concreto é a puberdade e as mudanças da puberdade. E o efeito dessas mudanças hormonais, né? A libido, o hormônio de libido escorrendo pelo ouvido, essa sexualidade transbordando. E quando eu falo sexualidade aqui, não apenas o desejo erótico, mas a sexualidade no sentido mais amplo da palavra, né? Com todas as manifestações, porque o apaixonamento, a idealização, a romantização das coisas também é um aspecto da sexualidade, né? Faz parte desse bloco da sexualidade. E a adolescência, do ponto de vista psicológico, Liz, tem a ver com aquilo que os psicanalistas, especialmente os lacanianos, e também alguns antropólogos chamam de um não-lugar, né? É um lugar que não é lugar. O não-lugar é um conceito que tem a ver com uma experiência de transição onde não há identidade fixa, né? Os antropólogos usam a expressão não lugar para, por exemplo, shopping center, onde há multidão, mas não há o reconhecimento das individualidades, né? Por exemplo, né? A gente pode usar a expressão não lugar como um fenômeno de transição para o adolescente, né? No sentido de que é um local temporário, né? Portanto, é um não lugar, ou seja, uma experiência transitória que é a porta de entrada para a vida adulta. E nesse sentido, se é porta de entrada para a vida adulta, é uma série de transformações de corpo e de mente, que a gente poderia detalhar aqui, uma interferindo na outra, que faz com que os adolescentes, em alguns momentos, estejam um pouco mais desorganizados. Os garotos, me parece, que são mais nesse sentido, um pouco atabalhoados, né? Um pouco assim, se conformando em relação ao corpo, tentando, de alguma forma, se afirmar no corpo que se desenvolve, mas não é mais um corpo de bebê, né? E aí aqueles meninos que têm aquelas cuecas que vão para cima da cintura e, ao mesmo tempo, a calça que vai abaixo das nádegas, que é uma forma de eu mostro, mas eu não mostro, né? Ou eu mostro aquilo que eu escondo, né? Que é essa ambivalência, essa ambiguidade da adolescência. As meninas normalmente têm na adolescência aquela coisa da descoberta do desejo sexual e, sobretudo, da capacidade de provocar desejo no outro, né? De seduzir, né? Que é muito comum na fase da adolescência, né? Então, mas a adolescência também é marcada por um luto, né? Um luto da infância, né? Na adolescência a gente tem aí o sujeito vivendo uma perda, a perda da infância, um luto da infância, e isso pode ser mais ou menos consciente, normalmente é mais inconsciente, porque a adolescência é uma fase de tanta descoberta que o indivíduo não vive esse luto de uma maneira assim melancólica. Mas é uma perda, a perda da infância, e aí que está uma característica interessante da adolescência, que ora ele é tratado como um adulto, que ainda não é, e ora ele é tratado como uma criança, que também não é. Então, ora se exige dele uma postura de adulto, ou ele próprio se exige e quer ser assim reconhecido, ora se exige dele uma postura de criança e que ele não quer se assemelhar àquilo, mas às vezes ele pede para voltar aí, ou para ser tratado como tal, né? Então, é uma fase de transição onde ele não está em lugar nenhum, ele não está nem na vida adulta e não está na infância. E isso demarca também algumas tensões, algum nível de sofrimento
né? A depender da adolescência. Isso é característico. Você quer me perguntar? Não, eu só queria fazer um comentário, porque você falou aí sobre a idade, né? Como realmente esse período da adolescência tem muitos autores diferentes que falam de períodos diferentes. A Organização Mundial de Saúde considera a adolescência começando a partir dos 10 anos e vai até os 19 anos. Mas tem estudo de neurociência mostrando que o desenvolvimento, né, da matriz aqui cerebral, ela continua ocorrendo até em torno de 22, 23 anos. Então, esse período que você falou de transição, ele realmente a linha é muito tênue, né, entre a infância e a adolescência. E eu estava lendo também que esse luto aí que você comentou, ele é muito, muito presente mesmo, né? Inclusive, é um dos fatores que estão envolvidos na gênese, por exemplo, de um transtorno como depressão. Né? Muitas vezes o adolescente ele viveu uma infância super protegido, né? Muito característico, nada de ruim em relação a isso, mas quando ele vai para o mundo, ele se torna adolescente, ele se choca, né, com aquela nova realidade. E às vezes esse choque ele pode ser tão forte que gera algum distúrbio, né, no próprio adolescente. Exato, exato. Veja, Liz, que a grande maioria dos transtornos mentais importantes, e aqui eu estou englobando tanto os transtornos mentais mais severos, como a esquizofrenia e as psicoses, como as alterações emocionais, depressão, ansiedade, normalmente os primeiros sintomas aparecem na adolescência, né? Você vê, por exemplo, a história de vida de um esquizofrênico, por exemplo, quase sempre os primeiros sintomas apareceram na adolescência ou no início da vida adulta, né? Que também para alguns conceitos, a adolescência ainda, né? O início da vida adulta. Depressão também, quando a gente vê aquelas depressões crônicas, quase sempre os primeiros sinais deram na adolescência. Quer ver outra coisa? Dependência química. Dependência química quase sempre começa na adolescência, né? Os jovens são mais vulneráveis nesse sentido por uma série de fatores que, se der tempo, a gente examina. Mas você pega, por exemplo, alguém que tem problema com álcool. Eu digo que quase a totalidade das pessoas que têm problema com álcool na vida adulta começaram a iniciação com uma relação disfuncional com álcool na adolescência, na juventude, né? E assim outras coisas, né? Maria Rita Kell, que é uma psicanalista que eu gosto muito, ela tem uma colocação interessante. Ela diz assim: a gente não tem um ritual claro na sociedade de passagem para a adolescência. Então fica uma coisa meio vaga, né? Até por conta dessa diferença de conceito da idade que começa. E aí Maria Rita Kell vai dizer o seguinte, que os próprios adolescentes, de alguma forma, engendraram, estruturaram, desenvolveram alguns rituais, né? E o ritual por excelência de passagem para a vida adolescente é, por exemplo, aquelas célebres reuniões de jovem onde eles fumam baseado juntos, né? Que aí eles dizem para eles mesmos e para os outros: eu não sou mais criança. Olha só. Sim, e a gente não tem ainda um ritual claro de passagem, aí fica esse ritual, né? É bem interessante isso. E aí você até trouxe essa questão do álcool, né? E é muito contraditório demais se a gente pensar como o álcool ele é proibido para os menores, né, de 18 anos, justamente entendendo toda essa vulnerabilidade, né? Esse processo de transição que o adolescente está. Mas justamente o que você falou, é o período que eles são iniciados e que tem, sim, né, o consumo elevado mesmo de álcool, né, iniciação com cigarro também, tabaco e outras drogas já ilícitas aqui, enfim. E aí eu fiquei me perguntando, Flávio, será que essa seria uma das fugas, uma das rotas de fuga para esse choque, né, do período da transição mesmo, da infância para a adolescência? Seria uma forma do jovem buscar, né, essa fuga mesmo, assim, como forma de saciar esse vazio ou, né, de lidar com esse processo de transição. O que você acha? Exato. É uma possibilidade de fuga para lidar com isso, ou pelo menos para compensar a tensão, a desestabilização. Veja, por exemplo, a respeito da sexualidade. O jovem, por exemplo, muitas vezes é exigido posturas na sedução ou no ritual de acasalamento com parceiros e parceiras, que às vezes ele não se sente com coragem. E aí, para compensar a timidez, ele bebe, ou ele usa as chamadas balas, né, que são, na verdade, os êxtases para dar euforia, né?
ou em alguns momentos para acalmar a maconha, que tranquiliza, o álcool, que dá euforia, mas também tranquiliza, e assim por diante, né? O LSD é mais alucinógeno, que também são usadas em alguns momentos, mas é mais essas substâncias para dar coragem para o ato sexual ou para o envolvimento amoroso, por conta de, às vezes, falta de diálogo, às vezes falta de compreensão. É uma fase por excelência, por natureza, de desestabilização, porque, você veja, na infância, a gente tem ali a formação do laço familiar, né? E da estruturação ali do triângulo, no caso das famílias chamadas tradicionais, os modelos, né? Mas não apenas essas, né? Qualquer modelo de família, né? Que são os vínculos com as figuras parentais, esses laços, né? O laço familiar é muito forte na criança, ele vai estruturando, até que a criança começa a se diferenciar, né? É aquela fase da segunda infância da criança dizer não, que é uma forma de... a psicanálise chama isso de função paterna, né? Que não é necessariamente a função paterna, não é necessariamente exercida pelo pai, pode ser exercida por outra pessoa, né? É provável que quando Freud estruturou isso, no século XIX, eram os pais, porque era a estrutura da época, né? Mas pode ser exercida pela própria mãe, inclusive, que é a ideia de operar a castração, né? Que a castração é um conceito também de psicanálise. O nome é feio, castração, que na verdade é uma fantasia sexual infantil, né? De ser castrado, mas que na verdade ficou esse nome na psicanálise, mas que alude um pouco à ideia de que eu não posso tudo. E aí essa função, a função materna, que é para estruturar a noção de eu, né? E de ele ser alimentado, ele receber investimento afetivo e de prazer, né? O símbolo é a amamentação, que tem a ver com tanto alimento de comida como alimento afetivo. E, ao mesmo tempo, a ideia de que a função paterna é como se fosse assim, operar ou desgrudar o bebê da mãe, né? Que pode ser feito pela própria mãe. Essa ideia de que o bebê é ele e a mãe e o mundo é outra coisa, né? Esse processo que é muito complicado, eu estou falando de maneira simples para não tomar muito tempo, mas é muito complicado na psicanálise, mas basicamente na criança há um laço familiar que vai se formando ali e chega na segunda infância, a criança começa a tentar se diferenciar, dizer não, se afirmar, mas na adolescência não é laço familiar, é laço social. É como se não fosse suficiente, se for o caso de mãe e pai, aquele triângulo, como diz Freud, o triângulo edípico, e ele precisasse agora estabelecer laços de outra ordem que é importante. Por exemplo, se o menino na adolescência brinca de bater e de brigar com outro menino, ele está testando limites que não vai ser a mesma coisa com os pais. Se ele brincar de bater com os pais vão pegar devagar com ele. Com o igual, ele tá se socializando e está treinando com o igual, né? Com o companheiro. É uma relação mais horizontal, menos vertical. E esse laço social impele ele para quê? E se identificar com tribos. Por quê? Porque agora é assim, eu quero me diferenciar de vocês, família de origem. Eu quero ser diferente. E eu quero testar os limites com o grupo social. E para isso, tanto é que Caligares, Contado Caligares, que é um psicanalista que eu gosto muito, ele costuma dizer que o cogito ergo sum de Descartes, né? Penso, logo existo. Na adolescência é desobedeço, logo existo. Né? Seja, achei ótimo. Eu preciso transgredir, no bom sentido da palavra, né? Não precisa cometer um crime, mas no sentido de eu preciso, para me diferenciar, me afirmar. Né? E essa afirmação, se os pais souberem lidar com ela, é perfeitamente natural, como a gente fez também na adolescência. Eu preciso me desgrudar um pouco de vocês para me afirmar como diferente. E, às vezes, o sapato fedendo no corredor, a cueca aparecendo por cima do short, o barulho que faz com os pais dormindo, é uma forma de dizer assim, eu estou me afirmando aqui e a reação de vocês é para afirmar que eu realmente existo. Que eu realmente sou diferente. Não é simplesmente chamar uma atenção. Pode até ser que tenha inconscientemente uma tentativa de chamar atenção, mas é sobretudo o desejo de dizer eu tenho um caminho original, eu tenho uma jornada original, eu tenho características que são minhas próprias e que fazem parte agora da minha jornada, né? Então, uma coisa que você citou aí, que Indira colocou aqui também, é a necessidade de aceitação mesmo, né? Isso, de estar no meio social, e aí eu acho que também interfere essas questões que a gente colocou do álcool, né? A iniciação, muitas vezes, é para estar e se sentir aceito dentro de grupos. Então,
a questão da sexualidade, né? Seja ela qual for a manifestação, muitas vezes a gente vê os jovens se colocando, né? Não só por vontade, porque às vezes não é a vontade dele, mas é a vontade de ser aceito, né? E eu acho que isso é uma característica também desse período de transição mesmo, que vai realmente, né, interferindo na vida como um todo. E aí, uma outra coisa que me ocorreu aqui, que hoje tem sido, né, com certeza, uma outra fuga, né, e principalmente acredito eu que nesse contexto de pandemia deve estar mais evidente, são as redes sociais, né? As pessoas hoje estão livremente se manifestando dentro das redes sociais, também existem tribos, né, por hashtags, né, então tem posts muito parecidos, então a gente tem também essa aglomeração virtual, digamos assim, né? Porque as pessoas se agrupam, tem chamadas de vídeo, lives, né? Então sempre tem as tribos das lives X e Y. Então é bem interessante também observar que, mesmo nesse contexto, a gente também, né, mantém como é que seria, né? Assim, como é que seria o adolescente dentro, né, no confinamento, né? O que você pensa sobre esse momento, assim, como é que seria para ele? Eu atualmente não estou convivendo com nenhum adolescente, não tenho nem a menor ideia de como é que isso, né, pode estar interferindo, mas eu imagino que seja difícil, porque se é um momento que a gente sai, vai para o social e vai se reafirmar, como é que está sendo ter que ficar em casa, né? Exatamente, exatamente. Esse é o ponto, talvez, o ponto mais interessante dessa nossa discussão, Liz, eu acredito, eu presumo, porque como o adolescente já é, por natureza da sua fase, necessitado dessa expansão de sociabilidade, o adolescente, nesse momento, está vivendo uma limitação muito importante, né? Uma limitação justamente no seu empobrecimento, na sua privação social. Né? Se ele é impelido pela sua própria fase de se afirmar na identificação com um grupo maior, né? Ou seja, no rompimento dessa privatização doméstica, né? Porque a família tem um lado aí que é privado, né? Um lado privatizado, digamos assim, né? Um lado menos do espaço público, né? E o adolescente é justamente esse elemento, esse membro familiar que demanda o espaço público. E nesse momento, com essa limitação, a tendência é o quê? A libido já é um fator biologicamente. Testosterona é hormônio tanto de libido, de desejo, como de agressividade, né? Não é à toa que alguns psicólogos dizem que o ato sexual parece mais uma briga do que o envolvimento amoroso. Mas, então, existe aí uma dinâmica que dá irritabilidade nesse sujeito, né? E que tende a torná-lo mais irritado, especialmente pelo espaço pequeno que ele possui, e pelas próprias questões da adolescência que permeiam, e aí eu volto o nosso início da nossa abordagem, permeia os próprios pais. Os pais, muitas vezes, têm questões com a adolescência, né? No passado, era muito comum os pais terem as suas questões com a adolescência, no sentido de eu não vivi tudo isso e se incomodarem do filho tá, peraí, que é isso? O horário de casa, etc. O que às vezes a gente vê no mundo atual não é mais esses pais caretas que estão implicando com o filho, e que às vezes era importante implicar, era importante fazer esse contraponto com o filho, mas o filho conseguindo se diferenciar sendo ele mesmo. Nós vemos hoje uma espécie de... e não sou eu que falo isso, alguns autores falam isso, uma espécie de... quase como se fosse uma inveja da adolescência. Então, assim, em vez de eu me implicar no sentido de, poxa, etc., e estabelecer aquele contraponto, aquela dialética, eu quero ser igual a você. Só que como é que o adolescente se distingue se os pais querem ser iguais e querem voltar à adolescência? Veja, Liz, que assim, o marketing, a estética, o consumo de maneira geral é todo voltado para uma estética adolescente. Por que a propaganda e o marketing conseguiu entender isso? Não porque os adolescentes têm um poder econômico, porque não tem, mas porque esse ideal captura os pais. Qual é o ideal da vida adulta? Ter férias, ter um tempo, trabalho tanto, ter tempo para recrear, para prazer, para alguém me bancar, que a adolescência também é um período onde alguém tem que bancar isso, né? Financeiramente falando. Sim. Então,
é uma situação que, às vezes, o adolescente acaba se vendo num espelho nas famílias atuais, né, por conta disso. E é importante dizer que, assim, na quarentena, que é a proposta que você colocou, na quarentena a gente tem aqui um desafio, que é o seguinte, o desafio da convivência de estabelecer o que é negociável do que não é negociável. Porque na infância a gente tem um modelo mais vertical, né? Eu imponho mais, eu conduzo mais, eu induzo mais. No adolescente, no jovem, né? Eu começo a tentar recuar um pouco para dar espaço para ele, né? E aí eu tenho que começar a implicar com aquilo que não é negociável. E aquilo que é negociável, eu tenho que fazer pequenas renúncias também. Se ele está ouvindo o som alto dele no quarto, está me incomodando, mas assim, eu preciso ter um senso. Não vou pedir para desligar o som, talvez abaixe um pouquinho, se for o caso. Eu preciso fazer... voltando à expressão da castração da psicanálise. Quando a psicanálise fala da castração, que é um termo, repito, é um termo feio, né? Mas o sentido não é esse. A psicanálise diz o seguinte, que os filhos abandonados são os filhos a quem se cede, a quem se dá tudo. Esses são os filhos abandonados. Os filhos que a gente coloca limite, que a gente impõe limite, por incrível que pareça, o adolescente gosta, apesar de brigar, mas o adolescente gosta. Claro que esse limite não pode ser o limite das Forças Armadas. Tem que ser um limite saudável. Mas quando eu dou o limite, eu estou dizendo, eu estou prestando atenção em você. Eu me importo com você. Perfeito. Eu estou transmitindo uma mensagem de amor com isso. Agora, esse limite tem que ser um limite que não é o mesmo limite que a gente dá a uma criança. É o limite que é assim... há um texto muito bonito de uma psicanalista que eu estou tentando lembrar o nome dela, que ela diz o seguinte, quando os pais... eu vou usar os termos da psicanálise, tá, Alice? Mas aí eu explico se houver dúvida. Quando os pais renunciam ao próprio gozo, isso renunciam, fazendo pequenas renúncias no limite com os filhos, eles estão ensinando aos filhos que eles não podem tudo. E, portanto, eles, os filhos, também não podem tudo. Note que pais muito totalitários, muito invasivos, a lógica de se pensar não, se é muito invasivo, controlou demais, o filho vai se tornar bastante obediente. É o contrário. Um pai muito totalitário, muito invasivo, pode ser que até anule a autoestima do menino e o menino fique apático com ele. Mas o pai está ensinando, eu posso tudo com você. Ele está transmitindo uma mensagem que o menino quase sempre reproduz, mesmo que de uma maneira sutil para não ser descoberto, reproduz uma postura totalitária lá na frente. Então, o limite de eu renuncio a algumas coisas para conviver com você, porque você é adolescente, mas também você não pode tudo, é um limite bastante razoável, porque eu estou ensinando pelo exemplo. Esse é o parâmetro da autoridade materna e paterna, né? Eu estou renunciando, você está vendo que eu estou renunciando a algumas coisas, né? Mas espera aí, você também não pode tudo aí. Você vai até aqui, porque eu também vou até aqui, né? Então, nossa, fantástico. É muito bacana, né? É bem interessante. Isso me lembrou aquela frase do Paulo Freire, né, educador, que quando a educação não é libertadora, o oprimido vira opressor. Então, é bem isso mesmo, né, que você falou, realmente se mostra com um exemplo. Acho que é um exemplo muito claro de como a gente educa com um exemplo, né? Fantástico. E aí, enfim, né, falando desse contexto assim, de pandemia e tal, você tocou num ponto que me lembrou essa questão dos limites, né? Até onde a gente vai, o som alto e tal. E aí a gente já falou aqui em outro momento, falando até um pouco mais focado na infância, da importância de ter uma espiritualidade, de se cultivar uma religiosidade, né? Dos pais trazerem isso para a criança. E para o jovem, como é que seria isso? Assim? Como é que lida? Porque, como você falou, né? Vai chegar nesse momento, ele está querendo se impor, mostrar, e às vezes o transgredir faz parte da vivência dele. E aí ele não quer mais saber de religião coisa nenhuma, não quer ir mais para qualquer lugar que a mãe esteja levando. E aí, como é que se lida com isso, né? Às vezes a gente está vendo que a pessoa está em sofrimento, o pai, né? Isso deve trazer um sofrimento muito grande. E não pode, ou não deve impor, né? Assim, a gente entende que na adolescência já é outro raciocínio. A gente falou muito da infância, que valeria a pena impor muitas vezes, né? Porque é um bem, é um plantio de uma semente. Mas na adolescência, essa sementinha já deve estar
se formando, né? E aí é mais difícil a gente impor alguma coisa. É como você falou dessa questão dos limites, né? Como é que a gente poderia abordar isso para o adolescente? Exato. É também uma espiritualidade negociada, né? É uma Sim, negociada. Tudo depende, claro, de cada jovem, de cada adolescente. Tem uns que aderem, né? Que já tem adesão, tem outros que são mais resistentes, né? Por serem adolescentes, não tem autonomia absoluta, é claro. Então a gente pode estabelecer algumas regras, sei lá. Aí fazendo uma abordagem mais espírita, né? No caso do Evangelho no Lar, por exemplo, não, você participa do Evangelho no Lar. Agora, não vai exigir, se o jovem é resistente, estudar um livro espírita, se for o caso, né? Ela, a mãe ou o pai leem, estudam o Evangelho no Lar, um momento ali de discussão, de conversa, de diálogo, para inclusive o jovem conhecer a proposta espiritualista dos pais, especialmente se não conheceu na infância, o ideal seria trabalhar desde a infância. sim. Então ali a gente pode estabelecer algumas regras de maneira mais assim contundentes, mas ao mesmo tempo não ser rígido demais, né? Entender que é uma outra fase, é uma fase, portanto, aí da preparação para a vida adulta, né? Que ele precisa conhecer. Então, assim, você está morando com a gente, tudo bem, você é adolescente, você tem autonomia, mas também você está sob um amparo financeiro nosso, você ainda é menor de idade, então nós somos responsáveis por você, e por sermos responsáveis por você, nós temos também o entendimento aí de enviar e encaminhar você aquilo que a gente conhece em termos espirituais. E você faz a escolha. Mas que a coisa seja mais flexível, né? Que isso não se torne um campeonato de discussão, etc. E, sobretudo, uma rigidez muito grande, uma imposição, né? De ter que agora estudar profundamente, etc. Não. E eu acho que essa espiritualidade negociada, Liz, pode ser trabalhada não apenas em momentos específicos do enquadre familiar de oração e de prática religiosa, mas também no diálogo, e aí toca num assunto de espiritualidade, e aí a mãe passa aí a sua visão, compartilha, ouvir é importante. O adolescente tende a querer dar sentido, muito mais do que a criança, né? Ajudá-los a dar sentido às coisas, né? É muito importante. Uma outra coisa, e tem a ver com o confinamento, com a quarentena. O adolescente, ele é questionador por excelência. Winnicott, psicanalista e pediatra britânico, né? Um dos discípulos de Freud, tem uma colocação importante sobre a adolescência, sobre esse jeito criativo do adolescente, que tem a ver com a libido. A libido tem a ver com a criatividade, com a arte. E com revolução também. Os jovens fizeram grandes revoluções, não apenas revoluções armadas, mas revolução de costumes, revoluções musicais e artísticas, algumas maravilhosas. E a gente tem que aproveitar isso. Mas, assim, também há uma tendência por conta dessa necessidade de afirmação, de questionar e de criticar tudo, né? Uhum. E é fácil também eu criticar o mundo, achar que o mundo todo não presta, quando eu não trabalho, quando eu não tenho responsabilidade. Então, na quarentena, é ótimo para a gente encontrar um caminho, não de fazer o filho adolescente escravo, não é isso, mas de encontrar um caminho de ele ver algum sentido de estar colaborando e se sentir engajado com, né? Engajado com algum tipo de trabalho, algum tipo de atividade. Não estou dizendo trabalho necessariamente remunerado, não, mas algum tipo de engajamento familiar. Porque quando a gente engaja ele também se sente importante fazendo parte da família, né? Participando como tal. Agora, claro, eu estou falando tudo isso em tese. Isso tem que ser aplicado para cada jovem. Cada jovem é um terreno fértil. É um terreno fértil importante para ser trabalhado. É importante dizer que a adolescência é chamada o parto social, né? E Samitiba, que gosta dessa ideia, né? O parto social, que é a ideia de ser parido para o mundo social, né? Que tem uma série de conflitos, né? Tem uma série de coisas aí a serem trabalhadas, né? E só para pincelar aqui do ponto de vista espírita e passar para você, quando a gente lê a obra espírita, né, faz uma espécie de revisão na obra espírita especialmente, a gente vê que quase não foi abordada a questão da adolescência, né? Existe um item no livro dos Espíritos, uma 385, que é um item inclusive longo, que Kardec faz um comentário longo, né, que é uma espécie de aula de desenvolvimento humano, né? Onde há a pergunta lá, 385, mais ou menos, como explica aí a mudança que se opera no sujeito, notadamente na adolescência ou no começo da vida adulta, é o espírito que muda
a sua vida, a sua conduta. E aí os espíritos dão a resposta dizendo assim, não, ele retoma o seu passado. Né? Aqui dá uma ideia, Kardec completa, fala da infância, que é a ideia de completar um pouco o processo reencarnatório, assumir o patrimônio assim totalmente, acessar mais o inconsciente, onde tem os conteúdos desta e de outras experiências, e, portanto, acionar também as mentes associadas às experiências pretéritas, os conflitos do passado que estavam mais ou menos adormecidos na infância e que agora eclodem, né, com a força da vida. Então, tudo isso é muito interessante e é colocado, né, pela obra, né, pela obra. Muito bom. Gente, Flávio é uma pessoa que sabe tanto. A gente fica até... Vai deixando. Pode ir falando, Flavinho. Uma coisa, um dado que eu achei interessante, assim, trazendo até um tema um pouco mais denso, que a gente... eu cheguei a comentar com você, né, desse ponto do suicídio entre os jovens, que foi algo que cresceu. Você chegou a mencionar aí a automutilação, né? Eu não sei como é que estão os dados, eu não consegui encontrar muita informação sobre como é que está isso agora, assim, nesse contexto de pandemia, né? Mas a gente vinha vendo um crescimento, né, nesses processos, né, nessa situação específica de suicídio, né, como isso estava sendo muito forte nesse período, né, e aí uma coisa que você, enquanto estava falando da questão dos limites, né, de colocar, uma coisa que eu tenho visto que falta muito, né, é diálogo, né, dentro de casa. Então, como esse contexto que a gente está vendo super difícil, né, esse processo de automutilação dos jovens que muitas vezes culmina no suicídio, às vezes falta só o diálogo, falta os pais, como você falou, está ali para o filho, né, às vezes ele dá muita coisa material, mas não está ali para ouvir o que ele tem a dizer, né, não se coloca ali do lado para como pai, mas também numa parceria no sentido de eu tô aqui para você, né? Então a gente tem visto realmente, a gente comentou e disse em outras lives também, essa questão, né, das relações, né, familiares que realmente estão um pouco, não é bem o termo que eu queria usar, mas é como se fossem esvaziadas, né, de convivência, né? Essa convivência mesmo, esse dia a dia, ela deixou um pouco de existir. Isso também com a contribuição da tecnologia, né, que tem crescido cada vez mais, mas como esse contexto, né, está também contribuindo para esse cenário aí que a gente tem visto na adolescência, né? É verdade. Essa dificuldade por conta da fase desestabilizadora, né, pelo menos em grande parte dos filhos, e aí os pais, às vezes, sem condição ou sem conseguirem um caminho de um diálogo, e quando eu falo diálogo aqui, não é necessariamente impor as ideias, mas conseguir, por exemplo, quando eu falo em diálogo, eu falo assim, quando eu consigo dialogar com você, é quando eu consigo ser ouvido por você. Né? E para eu conseguir ser ouvido por você, eu também preciso ouvir você. Né? E eu acho que a gente acaba perdendo a nossa relação com os adolescentes, né? Comprometendo a relação com os adolescentes, porque hoje a gente implica demais naquilo que não é implicável. Ele vai ser, sei lá, desarrumado mesmo, ele vai deixar o copo lá em cima da mesa, ele vai demorar mais no banheiro, vai ter momentos de irritabilidade. O que é que eu posso flexibilizar disso, né? E só realmente atuar naquilo que é importante. Isso vai criando um laço, porque se eu implicar demais, eu passo uma mensagem de que eu não aceito você. Né? E quando alguém não me aceita, eu me fecho para essa pessoa e acabo comprometendo o diálogo. Né? E para isso eu preciso também buscar. Né? Não achar que o adolescente vai apenas me buscar. Eu preciso também buscar, né? Conversar, comentar, perguntar o que é que ele acha das coisas. Né? E ter a coragem e a saúde mental de conseguir ouvir o que ele quer dizer. Né? Se ele vai dizer, sei lá, alguma coisa lá de sexualidade, ter a coragem de ouvir. Né? Sem rebater, sem contestar, sem dizer, menino, isso é feio, etc. Porque aí você acaba erguendo uma barreira e aí ele nunca mais fala. Né? E como ele tem a necessidade de se firmar, muitas vezes ele vai buscar. Por isso que a droga, na juventude, é uma opção muitas vezes sedutora nesse sentido, né? Embora destrutiva, muito sedutora, né?
porque ele tem o lado social de se sentir inserido nos grupos e, ao mesmo tempo, a sensação do alívio das tensões, né? Porque é uma construção de uma autoimagem que ele ainda não tem certeza. Por isso que os jovens ficam toda hora se olhando no espelho. Quer dizer, hoje em dia não precisa de espelho, é só o selfie. Mas ele precisa checar o tempo todo a imagem, a espinha, é um não sei o quê. O tempo todo essa necessidade, né, de se visualizar e nunca tá bom, nunca tá satisfeito, puxa o cabelo para cá, puxa o cabelo para lá e corta e não sei o quê. Isso o se firmar, né? O se firmar como sujeito, como identidade, né? E tentar encontrar, né, um sujeito que você vai se firmar. Então enfim, o jovem vai isso, perfeito, buscando. Uhum. Poxa, me fugiu aqui, eu ia fazer um comentário sobre isso que você estava falando. Mas, enfim, é porque na última live a gente comentou sobre tolerância e aceitação, né? O quanto que isso é importante dentro da convivência. Recentemente eu estava vendo uma outra live, né? Contando um fato da relação entre uma mãe e um filho adolescente. A mãe enfim, tinha um trabalho durante o dia, né? Passava o dia na rua. E o filho, adolescente, acho que 16 anos, tinha encontrado um trabalho, só que era durante a noite, né? Parece que era numa boate noturna. E ele ia lá, fazia, parece que era questão de relações públicas, né? Divulgava, enfim, fazia essa parte e voltava para casa pela manhã. E aí, era um depoimento de uma mãe falando o quão conflituosa estava sendo a relação deles dois, porque ele simplesmente não aceitava que o certo era trabalhar de dia e dormir à noite. Né? E aí é interessante a gente ver isso, porque em nenhum momento a gente ouviu ela falar se o filho estava feliz ou se estava triste. Né? E depois que, nessa live, que a pessoa que estava fazendo perguntou a ela se ele estava sendo feliz, ela disse que estava, que ele não estava fazendo uso de álcool, nem nenhuma droga, porque ele estava em momento de trabalho, que ele estava super feliz e realizado. Mas como foi para ela perceber isso, né? Levou um tempo, então às vezes falta também a gente aceitar a pessoa, ter tolerância com os momentos que você citou, né? De irritabilidade, realmente às vezes o adolescente é engraçado que às vezes não tem nem motivo para estar irritado, mas ele está irritado, ele se irrita, né? Com coisas imaginárias. A gente tem muito isso, qualquer faixa etária, mas acho que na adolescência isso é mais evidente. Então, acho que esses dois pontos, né, a aceitação e a tolerância, a paciência, eles são realmente primordiais, assim, para a gente lidar com o adolescente. Exato. Às vezes, esse elemento, Liz, é um elemento de só menos importância. Se ele está cumprindo bem as coisas dele, se ele está funcionando bem, mas está dormindo até mais tarde. Mais ainda se for agora na quarentena, porque a quarentena, como alterou um pouco a rotina, eu costumo dizer que a quarentena alterou até o horário comercial. Eu estou trabalhando até 10 da noite por conta do trabalho remoto. Né? O trabalho comercial se estendeu para a vida privada. Né? O horário comercial, quer dizer. Então, mais ainda, porque todos nós estamos um pouco desbussolados. Né? Mas se o adulto que já tem uma certa maturidade, quando eu falo maturidade biológica e também uma certa experiência de vida por conta dos anos, né? Genericamente, grosso modo falando, o adulto ele funciona melhor com essa falta de rotina estruturada, horário para cumprir, etc., como é o caso da quarentena. Então ele tende a funcionar melhor. O jovem menos, né? Quanto mais imaturo aqui não no sentido pejorativo, quanto mais, né, biologicamente não desenvolvido e psicologicamente também, mais necessidade tem de uma rotina estruturada, de uma rotina estabelecida, né? De uma rotina, mas que não seja uma rotina militar, não precisa ser uma rotina das Forças Armadas, né? Algum tipo de horário, mas se ele está dormindo até mais tarde, se ele está um pouco mais noctívago, né? Eu digo isso, não sacrifique a relação com seus filhos por conta de coisas pequenas, né? Sim. Exclua, porque assim, se você é pai ou mãe que simplesmente cede tudo, deixa tudo, que é uma espécie de abandono, é uma forma de abandono, mas quando você chega junto, já chega para fazer aquele chilique, aquela explosão, e que não está certo, etc., você vai comprometer a relação com seu filho, com sua filha. Uma hora vai haver um recuo e a falta de conexão, a falta de comunicação, não vai haver mais diálogo, porque diálogo pressupõe duas pessoas, né? Então, essa emissão e recepção, né?
Então, isso é importante que você está falando, né? Então, e a adolescência, repito, a adolescência desencadeia muitas vezes no nosso imaginário a nossa própria adolescência. Então, a adolescência é difícil para os filhos e para os pais. Porque como todos nós, repito o que eu falei no início, todos nós temos dívidas simbólicas com a adolescência, temos coisas aí, ou em lacuna, espaços aí mal preenchidos, ou até conflitos, ou vergonha, ou culpas em períodos da adolescência. Ao viver como adolescente, o adolescente pode desencadear em nós uma implicância maior, né? Por quê? Porque eu estou implicando com a minha adolescência lá de trás, né? Uhum. E aí os pais têm que tomar muito cuidado com isso, porque senão não vão deixar o filho passar pela adolescência se os pais não saírem da infância, né? Olha, isso é perfeito. Faz muito sentido isso. Flávio, eu queria agradecer muito a você. A gente já está indo para os 10 minutos finais. A gente normalmente faz uma meditação ao final. Uma vibração, né? Porque a gente fala tanto aqui da importância dessa vibração, né? Pelo planeta, pelo país, que a gente está passando por um momento bem delicado. Então, a gente faz isso, mas aí eu vou deixar você fazer suas considerações finais, divulgar seus canais. Flávio é super estudioso, assim, né? Tanto na área da psicologia quanto na área do espiritismo. Tanto que esse G que ele está entrando aí é Raciocínios Espíritas, né? Eu sou super fã. E então, vamos só fazer o fechamento para a gente fazer a nossa meditação. Obrigada de novo, Flavinho. Obrigado, eu que agradeço a você, né? Agradeço aqueles aí que acompanham o Raciocínios Espíritas. Um abraço, Oscar. A gente esteve junto nesse instante numa live lá no perfil do Sheila, né? Oscar fez um trabalho brilhante, um trabalho fantástico, formidável. Essa abordagem que ele fez sobre sofrimento, a dor, inclusive na quarentena. Um abraço a todos. Eu não sei se eu consegui ver, certamente me passou algum comentário, mas estou vendo algumas pessoas que eu conheço aí. Agradeço a você, Liz, em especial. É muito legal, muito leve estar com você. Você é super, super bacana, super acolhedora e em alguns momentos, inclusive, deixa a gente à vontade. Eu fico com medo de monopolizar demais a palavra, então eu falo para passar para você, porque eu sei que você tem contribuições valiosas. Você é colaboradora do Raciocínios Espíritas, tem um vídeo seu muito bacana lá. E agradecer aos demais, aos amigos aí do Evangelho, né? Evangelho, que remete aí à expressão grega, né, da Boa Nova, e dizer como é bacana essa proposta, né, de tratar de temas do cotidiano com viés espiritual, que tem também abordagem espírita, mas um viés espiritualista também, mais abrangente, a respeito de espiritualidade. Eu agradeço, portanto, sobremaneira, dizer que é um tema fascinante, um tema importante. Eu sei que eu estou me alongando, mas eu estou atento aos 10 minutos. E dizer que sempre quando a gente puder, a gente reflita sobre o tema, porque é um tema que está na moda, é um tema que o marketing, a propaganda entendeu que é um tema que pode ser capturado, porque a nossa estética é uma estética adolescente, é uma estética de que o idoso, o velho, o adulto é decrépito, conservador, careta, ultrapassado, e que o bonito, o atraente, o sedutor é ser jovem, né? Então, isso captura o mercado, né? Nada contra o mercado, não demoniza o mercado, mas captura o mercado, captura o nosso consumo, e às vezes acaba por, digamos assim, dificultar a nossa relação com aquele que realmente está passando pela adolescência, né? Então, eu agradeço sobremaneira, dizer que eu recomendo ler o item 385 do Livro dos Espíritos, que fala sobre esse processo de adolescência de uma forma muito boa, muito bacana, mas muito especial, como espécie de complementação da reencarnação, a complementação do processo reencarnatório. Então, eu passo a palavra para você, Elis. Muito obrigado mesmo, viu? Só vou, antes de fazer a meditação, só vou dizer que foi muito bom ter falado sobre a adolescência, porque realmente era algo que eu não lidava bem, assim, e olha que eu faço atendimento, né, sou nutricionista, e trabalho com essa faixa etária de criança e adolescente, mas realmente adolescente não é uma demanda muito grande, que realmente é um período
né, meio conturbado. Mas eu sempre tive algo assim, e foi muito bom, né, até meio terapêutico, assim, ouvindo você falar, e me ajudou muito, assim, a lidar com a minha adolescente que estava aqui, tá vendo? Foi ótimo, brigadão mesmo.